Olá, queridos, que alegria ter você aqui conosco, que essa mensagem que você vai ouvir possa mudar a sua vida, transformar o seu coração e te dar muita esperança e fé. Que Deus fale profundamente com você e você não seja mais a mesma pessoa. A gente começou a série Viva Bem Fazendo Bem com o episódio 1 chamado Ame a Verdade. E a gente pôde aprender com Deus como a verdade ela é importante, como nós devemos guardar a verdade, tá certo, no nosso coração. Então, que bom, tá bom? A gente pôde estar junto aqui na segunda e a gente começou falando sobre Ame a Verdade, né, nessa série chamada Viva Bem Fazendo Bem. E a gente compartilhou aqui algo tão de Deus, né, porque às vezes a gente erra tanto querendo fazer o bom, esquecendo de fazer o bem. Quantas pessoas não têm errado hoje, talvez pela posição que ocupa, pelo carro que ocupa, ou pela exigência que está ao seu redor, né, da função que você tem que exercer, da missão que você tem que completar. E aí você quer fazer o bom, quer fazer o bem feito, quer fazer o politicamente correto, mas esquece de fazer o bem para as pessoas que estão envolvidas, para as pessoas que estão ao redor. E aos olhos de Deus isso não é bom. Isso foge da verdade de Deus, foge do coração de Deus e a gente precisa corrigir isso na nossa vida. A gente precisa entender que fazer o bem sempre precisa vir antes de fazer o bom. Fazer o bem precisa ser o ambiente, a ambiência para que o fazer o bom possa dar certo, para que você possa ter sucesso naquilo que você está fazendo. Você precisa fazer o bem para as pessoas. E não adianta você querer, ser o bom, ser o tal, ser pessoa em evidência, estar no pedestal, se você tem feito mal para as pessoas. Né? Não justifica o fato de você destratar as pessoas simplesmente porque você quer fazer bem feito, quer fazer o bom. E muitas pessoas fazem isso hoje de forma errada. Mas o Senhor quer te usar nessa geração para você se posicionar de forma diferente. A gente pode meditar aqui no texto, e eu quero meditar nesse texto novamente também, em Lucas capítulo 9. Quando, em um episódio que Jesus envia os seus discípulos à frente, Tiago e João à frente em Samaria para arrumar uma hospedaria, para preparar o lugar. Jesus estava chegando e queria ficar ali, mas os discípulos não são bem recebidos, os discípulos são rejeitados naquela cidade, naquele vilarejo. Jesus não é quisto ali, eles não quiseram receber Jesus. Então Tiago e João, de imediato, no verso 54, vai dizer que vendo isso, os discípulos Tiago e João foram até Jesus e disseram: Senhor, tu queres que a gente ore e desça fogo do céu para matar essas pessoas? E Jesus os repreende, dizendo: vocês não sabem de que espírito sois. E ali Jesus deixa claro que fazer o bom, fazer o certo, fazer o politicamente correto, fazendo mal para as pessoas, não é a verdade de Deus. Isso não pode prevalecer no nosso coração, isso não nos faz bem. Se você quer viver bem, você precisa fazer o bem. Se você quer viver o bem, você precisa fazer o bem. Se você quer viver em unidade, você precisa ser a ponte da unidade. Se você quer viver em paz, você precisa ser a paz em pessoas. Se quiser viver em amor, você precisa ser o fruto do amor. Se você quer viver, em prosperidade, você precisa ter um coração generoso. Então a gente precisa, para viver bem, eu preciso fazer o bem. Você quer viver bem? Então você precisa fazer o bem antes de fazer o bom. E ali Jesus nos ensina que mesmo os discípulos querendo fazer o bom, que era punir aquelas pessoas, descontar naquelas pessoas, era trazer algo, uma resposta de Deus para aquelas pessoas. Jesus disse: se não estiver fazendo bem para as pessoas, não vale, nada disso vai valer, você não estará vivendo bem assim. Eu tenho certeza que ninguém consegue viver bem sem fazer o bem. Ninguém consegue viver uma paz no seu coração genuíno sem fazer o bem, fazendo mal para as pessoas. Então no episódio 1 de segunda, que está na nossa plataforma que você pode assistir se perdeu, a gente compartilhou sobre o primeiro princípio para viver bem, que é ame a verdade. Amar a verdade acima de tudo, é amar a verdade de Deus, não a minha verdade, não o meu conceito, mas amar a verdade de Deus, se apegar à verdade de Deus, viver a verdade de Deus, é usar a verdade de Deus sobre a nossa boca. E a gente falou que a nossa palavra, Jesus ensinou que as nossas palavras revelam o nosso coração. E a gente aprendeu tanto de Deus nesse episódio que a gente pula para
o segundo princípio hoje, esse episódio, ele vem com o tema proteja a sua alma. Viver bem, fazendo bem, eu preciso aprender a proteger a minha alma. Então esse episódio, ele vem com o tema proteja a sua alma. Nesse texto, Lucas 9, quando Jesus diz aos discípulos, vós não sabeis de que espírito sois. Jesus diz isso no verso 55, vós não sabeis de que espírito sois. Jesus, na verdade, está dizendo, a alma de vocês está contaminada, ou foi contaminada, a alma de vocês não estava protegida, a alma de vocês está perturbada, a alma de vocês está distante do conceito e da verdade de Deus, a alma de vocês está aflita, a alma de vocês está aflita. Quantas pessoas não vivem aflitas hoje, não vivem perturbadas hoje, não vivem sem a paz hoje dentro do seu coração, na sua consciência, porque foram contaminadas por esse mundo, foram contaminadas por mentiras, foram contaminadas por conceitos destruídos, caídos de um mundo de pecado, de um mundo distante de Deus. Mas nós precisamos aprender a proteger a nossa alma. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha o que Paulo diz aqui nessa palavra para os irmãos da igreja. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica e com ações de graças, apresentem os seus corações, apresente a sua alma diante de Deus. Pega essa chave aí para você começar o dia hoje diferente, uma quarta-feira diferente na sua vida. Você escreve aí agora, eu preciso apresentar a minha alma diante do Senhor. Você quer proteger a sua alma? Apresente a sua alma diante do Senhor. O que é a alma, pastor? A alma é a consciência, a alma é o intelecto, a alma é o banco de dados, a armazenação de tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente. Tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você sente está armazenado nesse lugar chamado alma do homem. É como a CPU de um computador, onde você armazena todas as informações. E quando você quer visitar uma pasta, você vai lá e abre. Quando você quer visitar um evento, você vai lá e abre. Quando você quer visitar um acontecimento, você vai lá e abre. Assim é a alma do ser humano. Então tudo que entra pelos seus olhos, entra pelos seus ouvidos e entra pela sua boca, ela fica armazenado nesse lugar chamado alma. Então, Paulo está dizendo que para você vencer a ansiedade, para você vencer a aflição, para você vencer a perturbação, você precisa abrir essas pastas que estão lá armazenadas pelos fatos, pelos acontecimentos, pelos traumas, pelas rejeições, pelas decepções, e você ir deixando que Deus vá limpando esses arquivos. Está na hora de você deixar o Espírito Santo limpar esses arquivos da sua alma. Está na hora de você deixar o Espírito Santo ir lá e deletar esses arquivos da sua alma, arquivos que estão cheios de vírus. Quantos arquivos não estão contaminados por vírus, né? Pela mentira, por vírus maldosos, né? Pelo pecado, pela prostituição? Quantos arquivos não estão lá contaminados? E você precisa deixar o Espírito Santo ir lá e deletar esses arquivos, limpar, fazer uma varredura e identificar aquilo que não é saudável para você. Paulo está dizendo, apresente a sua alma diante de Deus, apresente esse lugar diante de Deus. Apresente as suas aflições de hoje diante de Deus. Apresente aquilo que tem roubado a sua paz diante de Deus, aquilo que tem perturbado a sua mente diante de Deus. Nesse episódio aqui de Lucas capítulo 9, Tiago e João deveriam apresentar diante de Jesus aquilo que estava ocupando a mente e o coração deles. Eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio que antes de Tiago e João chegar a Jesus para dizer, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para consumi-los, eles devem ter conversado entre si. Porque para chegar até Jesus com um diagnóstico, com uma saída para o que estava diante deles, para uma condição, para a realidade, eles devem ter conversado entre si, devem ter dito, isso é um absurdo, como é que as pessoas não abrem a casa para Jesus? A gente não pode ser maltratado assim, a gente não pode ser rejeitado desse jeito, o que a gente pode fazer? Então eles armaram algo, tramaram algo, mas com uma alma perturbada, com uma alma aflita, com uma alma angustiada. Nunca tome decisões na sua vida com uma alma aflita. Escreve aí, eu não posso, escreve agora aí, eu não posso tomar decisões com uma alma aflita. Escreve, eu quero ver quem vai ser a primeira pessoa a escrever. Eu não posso tomar decisões com uma alma aflita.
no meio da perturbação, no meio do problema, no meio do calor. Não tome decisões, porque toda decisão nos leva a um destino, toda decisão nos trará um fruto. E quantas pessoas não têm errado porque têm tomado decisões na hora do calor, na hora da angústia, na hora da frustração. Você já viveu uma experiência assim? Escreve aí se você já viveu uma experiência assim, de tomar uma decisão errada, porque você tomou a decisão na hora do calor, na hora do problema, na hora da angústia, na hora da aflição, você tomou a decisão que foi errada na sua vida. Aqui Tiago e João tomaram a decisão errada, erradíssima, porque estavam no calor da emoção, estavam lá cheio de ira no coração, cheio de mal, querendo descontar, cheio de sentimento de vingança no coração. Isso não pode tomar você. Você não pode decidir o rumo da sua vida, você não pode decidir os seus próximos passos movido por um sentimento ruim. Para um pouco, né? Apresente diante de Deus, é o que Paulo está dizendo aqui em Filipenses 4, capítulo 4. Apresente diante de Deus a sua alma, apresente diante de Deus esse fato. Para um pouco, ora, pede ao Senhor sabedoria para você tomar uma decisão, pede uma instrução a Deus para como você deve decidir. Aí Paulo diz assim, fazendo isso, olha, Filipenses 4, verso 6 ao 7, fazendo isso o quê? Você decidindo apresentar diante de Deus aquilo que tem trazido ansiedade para você, trazido aflição, trazido perturbação, trazido dores, trazido, tormenta na sua alma, você decidindo apresentar diante de Deus. Irmãos, olha o poder da oração, o que acontece? Olha o fruto de um momento que você para conversar com o Senhor, para você pensar um pouco, colocar suas emoções no lugar. Paulo vai dizer, e então, fazendo isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Uau! Que coisa preciosa e profunda. Que coisa incrível, você precisa disso, você reconhece que precisa disso? Paulo diz, fazendo isso, ou seja, na hora do problema, na hora de você para um pouco, respira, apresenta, Senhor, me ajuda, Pai, toma essa causa em tuas mãos, Senhor, me ajuda a tomar uma decisão certa. Paulo diz, fazendo isso, a paz de Deus que excede qualquer entendimento humano, que não está na compreensão do homem, a paz de Deus que o homem não consegue entender, não consegue achar em lugar nenhum, isso só vem de Deus. A paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente. Ou seja, você vai estar guardando a sua alma de decisões erradas, de falas equivocadas, de atitudes maldosas. Você vai estar guardando o seu coração e a sua mente para o erro. Você será mais sábio e mais sábia. Recebe essa palavra aí? Você será mais sábio e mais sábia, orando, apresentando ao Senhor aquilo que tira a tua paz. Nos momentos de calor, você para um pouco, respira, Espírito Santo me ajuda. A Bíblia diz que a paz de Deus guardará a sua mente e o seu coração. Ou seja, você não vai fazer o que Tiago e João fez. Se eles tivessem antes dito, Senhor, me ajuda, Jesus, ajuda a gente, o que a gente deve fazer? Qual é o nosso próximo passo para que a gente não erre? Tenho certeza que o Senhor ajudaria a guardar o coração e a mente deles. A paz de Deus guardaria de erros. Mas eles não fizeram, então Jesus os repreende, dizendo, vocês não sabem de que espírito sois. Ou seja, Jesus está dizendo, a alma de vocês está perturbada, vocês estão aflitos, estão angustiados, tomando decisões no momento errado. Escreve aí, eu não posso tomar sérias decisões em momentos errados. Eu não posso tomar sérias decisões em momentos errados. Escreve aí, eu não posso tomar sérias decisões em momentos errados. A paz de Deus é a presença de Deus, dando-nos a tranquilidade na nossa alma, dando a tranquilidade na nossa mente. E mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de guerra, mesmo em tempos de grandes tempestades, grandes problemas na sua vida, a paz de Deus que excede o entendimento dará a você a tranquilidade que você precisa, dará a você a segurança que você precisa para tomar suas decisões. A paz vem de exercer a fé em Deus e na palavra de Deus. Guarde a sua alma. O episódio de hoje, episódio 2 dessa série chamada Viva Bem Fazendo Bem, é proteja a sua alma.
Está na hora de você proteger a sua alma. Está na hora de você fazer por você o que ninguém pode fazer. Escreve aí, eu preciso proteger a minha alma. Bota o eu bem maiúsculo, bota assim, eu preciso proteger a minha alma. Escreve aí, eu preciso proteger a minha alma. Talvez tem pessoas aqui que estão esperando demais para que o outro proteja a sua alma. Não vai acontecer. Nós somos responsáveis pela nossa própria alma. Você é responsável pelo seu computador. O que você guarda, das pastas que você guarda, é responsabilidade sua. Arquivos que você quer guardar é responsabilidade sua. Então, o que você quer deletar também é responsabilidade sua. Assim é a sua alma. Você guarda as coisas que você quer guardar e você deleta as coisas que você quer deletar. Então, não coloque a responsabilidade no outro, que é sua. Eu sou responsável em proteger a minha alma. Então a paz vem de exercer a fé em Deus. A paz vem de exercer uma fé em Deus. Tá bom? Na palavra de Deus, nós podemos ter paz em meio aos desafios. Nós podemos, escreve aí, é possível ter paz em meio às guerras. É possível ter paz em meio. Você crê nisso? Crê verdadeiramente nisso? Você crê de verdade nisso que é possível você sentir paz em meio à guerra? Você crê de fato nisso? Então experimente isso em Deus. O que eu tenho que fazer, pastor? Faça o que Paulo diz, apresente diante do Senhor aquilo que tem trazido ansiedade, aquilo que tem trazido tormenta, aquilo que tem trazido opressão na sua mente. Apresente diante de Deus e a paz que excede o entendimento guardará o seu coração e a sua mente. Então é possível ter paz em meio às guerras. Escreve aí, é possível ter paz em meio às guerras. Romanos 8:31. Romanos 8:31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? É sobre essa verdade que se torna possível ter paz em meio às guerras. É sobre essa palavra que é possível a gente, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio do grande problema, a paz de Deus guardar o nosso coração, a nossa mente dos nossos erros, das nossas falas equivocadas, das nossas atitudes. Quantas pessoas não têm reagido, sabe, a um problema de forma errada? O seu erro não justifica o erro do outro. O seu erro não justifica o erro do outro. E o erro do outro não justifica o seu erro. O erro do outro não vai justificar o fato de você errar. Então, não erre. Viva fazendo bem. Viva bem fazendo bem. Você precisa fazer o bem para as pessoas. Em Colossenses 3,15, Paulo diz aos crentes que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Seja o juiz em seu coração. Tiago e João aqui falharam porque não usaram como juiz para as suas atitudes, para os seus comportamentos, para as suas falas. A paz de Deus. Não usaram como juiz o fazer o bem. Usaram como juiz o fazer o certo, o fazer o bom. E eu volto a dizer, fazer o bom, fazendo mal para as pessoas, não dará sucesso. Fazer o bom, fazendo mal para as pessoas, não te dará sucesso. Então você precisa usar como juiz para a sua fala, para as suas atitudes, para a sua reação, a paz de Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus. Tiago e João aqui em Lucas 9 erraram porque não usaram como juiz esse discernimento, não avaliaram a circunstância aos olhos de Deus. Queriam fazer o bom, queriam fazer o politicamente certo, mas não fazendo bem para as pessoas. Você precisa antes fazer o bem para todos. Então, em Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Uau! Escreve aí agora, você que está aqui, ao vivo, aqui nessa quarta-feira, dia 2 de agosto. Escreve aí, eu fui chamado para viver em paz. Escreve aí, eu fui chamado para viver em paz. Diga isso para você mesmo hoje, porque talvez você está vivendo tanta guerra, está vivendo num tempo tão difícil da sua vida. Tem alguém aqui que está vivendo uma guerra? Tem alguém aqui que está vivendo uma batalha enorme na sua casa? Tem alguém aqui que está vivendo uma guerra no seu casamento, no ambiente do seu trabalho, uma perseguição terrível? Tem alguém que está vivendo aqui conflitos até dentro da própria igreja? Escreva isso aí, eu fui chamado para viver em paz. Colossenses 3,15. O Senhor te chamou para viver em paz, como membros de um só corpo, como membros de uma só família. E sejam agradecidos por isso. Sejam agradecidos por isso. Amém? Você está recebendo de Deus aí nessa manhã? Você está recebendo de Deus nessa manhã? Esse episódio 2 da série Viva Bem Fazendo Bem, o tema do episódio é Proteja a Sua Alma.
proteja a sua alma. Na segunda a gente compartilhou sobre ame a verdade, que é o ponto de partida para viver bem. E no meio do caminho, proteja a sua alma. Você precisa, para trilhar uma jornada de sucesso, uma jornada bem sucedida, você vai precisar proteger a sua alma. Proteja a sua alma. Ninguém vai fazer por você aquilo que você precisa fazer. A paz, ela é um fruto da sua fé. A paz é uma sensação interna de contentamento e tranquilidade, independente das circunstâncias ao redor. É aquilo que está dentro, de dentro para fora. É uma confiança inabalável. Uma confiança inabalável em Deus, que é sempre fiel e imutável. É uma confiança inabalável naquele que é sempre fiel e imutável. Então, sua confiança não está em você. A sua confiança precisa estar em Deus. Colossenses 3,15, a gente leu aqui dizendo que Paulo está dizendo que você precisa entender que você foi chamado para viver em paz com todos. A alma tem uma capacidade incrível de absorver rapidamente conceitos. E o mais notável é que eles não pedem, às vezes, licença para entrar, né, na nossa alma. Agora, armazenar é uma decisão nossa. Entrar, às vezes eles entram invadindo esses conceitos, essas mentiras, entram invadindo a nossa vida, porque lembra que eu falei, as portas de acesso à nossa alma é o que a gente vê, o que a gente ouve e o que a gente sente. Então, às vezes você vê coisas que você não pediu para ver, você ouve coisas que não pediu para ouvir e você sente coisas que não pediu para sentir, mas o fato de eles entrarem, talvez sem pedir licença, é uma invasão, mas permanecer lá é uma decisão. Entrar sem pedir licença é uma invasão, mas permanecer lá é uma decisão. Então, eu decido o que eu quero armazenar, eu decido o que eu quero deixar, o que eu quero eliminar. Então, decida hoje eliminar, é o que Paulo diz, apresente diante de Deus esses arquivos ruins, esses arquivos que estão cheios de vírus, esses arquivos que são maus, apresente diante de Deus, peça ao Espírito Santo que limpe da sua alma, tire tudo que não te faz bem. Tire tudo que não te faz bem. Para você viver bem, você vai precisar tirar tudo que não te faz bem. Para você viver bem, escreve aí, para eu viver bem, eu preciso eliminar tudo que não me faz bem. Escreve aí, para eu viver bem, eu preciso eliminar tudo que não me faz bem. Em nome de Jesus. Está recebendo de Deus aí? Deixa eu te dizer um passo a passo aqui daquilo que você precisa, tá certo? A primeira coisa, coloque em ordem as suas emoções. Coloque em ordem as suas emoções, irmãos. Nós precisamos colocar em ordem as nossas emoções. Caso contrário, nós traumatizamos pessoas que convivem conosco. Se você não colocar em ordem as suas emoções, você vai traumatizar pessoas que convivem com você. E aí o que acontece? Você vai querer fazer o bom fazendo mal para as pessoas. Líderes que querem fazer o politicamente certo, querem fazer o bom, querem fazer o corretinho, querem fazer tudo em nome da liderança, mas fazem tanto mal para as pessoas, ferem pessoas, traumatizam pessoas, desprezam pessoas, maltratam pessoas. Isso não é o certo. Você não vai viver bem assim. Nunca você viverá bem fazendo mal. Nunca você viverá bem fazendo mal. Então, quer viver saudável, quer viver bem com todos, quer viver em unidade na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, você precisa fazer o bem. Viva fazendo o bem, viva bem fazendo o bem. Então, coloque em ordem as suas emoções, é a primeira coisa. Quer proteger a sua alma, coloque em ordem as suas emoções. Se não vigiarmos, nós podemos até mesmo levar pessoas à ruína, levar pessoas à desgraça, levar pessoas a viver feridos, traumatizados. É preciso respeitar os princípios bíblicos para ter as emoções ajustadas. Não devemos andar segundo o que nós achamos, não devemos andar segundo o que nós pensamos, mas conforme o que a Bíblia diz. Não é sobre o que você pensa, não é sobre o que você acha, é sobre o que Deus fala, é sobre o que a palavra diz. Então, dê lugar. Às vezes os pensamentos vêm ruins, às vezes o pensamento, como veio aqui em Tiago e João, um pensamento ruim. Tiago e João foram possuídos por um pensamento ruim. Vamos orar para que o fogo desça e mate essas pessoas. Pensamentos ruins, negativos podem vir, mas você não pode dar importância a eles. Se na hora você pensa algo ruim, tudo bem, você precisa colocar suas emoções em ordem,
e não dá importância a esses pensamentos ruins. Pensamento de vingança, pensamento de maldade, de fazer o mal, sabe, de revidar. Esses pensamentos ruins você não pode dar importância para eles. Foque o seu espírito em fazer o bem, foque o seu espírito na vontade de Deus, naquilo que o Senhor diz para você. Segunda coisa é conheça a palavra, conheça a Bíblia para proteger a sua alma. Conheça a Bíblia para proteger a sua alma. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai blindar a sua alma. Quanto mais você colocar a Bíblia para dentro, mais você vai ter arquivos bíblicos ocupando o seu armazenamento, a sua CPU. Quanto mais você coloca a Bíblia para dentro, mais protegido você vai estar. Então, conheça muito a Bíblia, leia muito a Bíblia, conheça versículos, memorize versículos na sua alma, que vai te ajudar a vencer o mal, vai ajudar a vencer a mentira. Então, conhecer os livros da Bíblia. E 2 livros eu quero te indicar, Eclesiastes e Provérbios, 2 livros preciosos de sabedoria, 2 livros que têm riquezas para o nosso dia a dia, que têm instruções para o nosso dia a dia, que tem, sabe, a jornada, a estrada para o nosso sucesso, para o nosso dia a dia, pois eles estão recheados de princípios que protegem a alma do ser humano. Então leia Eclesiastes, leia Provérbios, são 2 livros que vão, sabe, te dar muita sabedoria para as suas atitudes. Então conheça a Bíblia para proteger a sua alma. E terceiro, lide com a ansiedade de forma adequada. Livre com aquilo que vem para tentar roubar a tua paz de forma adequada. Não vivam preocupados com coisa algumas. É o que Paulo diz, né, em Filipenses 4. Em vez disso, apresente diante de Deus. Aprenda a lidar com os seus sentimentos. Aprenda a lidar com os seus sentimentos. Aprenda a lidar com os seus sentimentos. Como eu posso fazer isso, pastor? Dê voz ao Espírito Santo em você. Dê voz ao Espírito Santo em você. Não dê voz aos seus sentimentos. Dê voz ao Espírito Santo. Deixa ele falar. Deixa ele te conduzir. Desapegue um pouco desse mundo material. Desapegue um pouco dos ressentimentos. Desapegue um pouco das coisas as pedras que as pessoas lançam para você. Desapegue um pouco, sabe, desse sentimento de vingança. Tiago e João aqui falharam porque eles se apegaram a esse sentimento. Não deu voz ao Senhor. Não deu voz a Jesus que estava ali. Então eles quiseram resolver por si só. Eles não protegeram a alma e aí foram repreendidos por Jesus. Então não queira ser repreendido por Jesus. Dê voz a Ele e Ele vai te instruir, Ele vai te ensinar a você poder conquistar, você poder acertar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai ser alguém que vai acertar. O Senhor vai te ajudar a você proteger a sua alma, o Senhor vai te ajudar a você viver bem, fazendo bem. É isso que o Senhor quer para você. Decida hoje viver bem, fazendo bem. Decida hoje, sabe, proteger a sua alma. Chega desse tempo de tanta dor, de tanta lamentação. Levante-se desse lugar que você está, saia desse ambiente de paralisia, rompa na vontade de Deus. Deus tem o melhor para você. Ele quer te usar como alguém nessa geração para ser luz e para ser sal aonde você estiver. Você recebe isso em nome de Jesus? Você recebe isso? Então, o episódio hoje 2 fala sobre proteja a sua alma. E é você que tem que fazer por você o que você precisa. Então, torne a sua jornada o melhor lugar para você trilhar o seu caminho. Torne a sua jornada um lugar de sucesso. Torne a sua jornada um ambiente de felicidade, de alegria, de paz. Não fique levando esse peso que você está levando. Jogue esse jugo diante do Senhor. Jesus diz, você que está cansado e sobrecarregado, venha até mim, vá até o Senhor se você está cansado, se você está sobrecarregado, mas não desista da jornada. Vá até Jesus, mas não desista da jornada. Entrega esse peso que você está levando nas suas costas nas mãos de Jesus. Ele diz, o meu jugo é suave e leve. Então troque com Ele, deixa Jesus levar por você esse peso, coloca nas mãos dEle. Ele vai te fazer bem, Ele vai te fazer ser alguém que tem paz no seu interior.